Oi, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao Pausa para a Educação, o programa que a TV Itapê leva até você com tópicos de educação de ordem prática e teórica, para que a gente pense tanto os estudos como os elementos que estão em volta desse ato de estudar. E estudar não é qualquer coisa, é a gente mexer, a gente trabalhar com a nossa mente, né? Hoje, em função de alguns detalhes, alguns problemas técnicos que descobrimos há pouco tempo, nós vamos fazer um programa um pouco diferente, sem telas. Eu vou apenas trabalhar com vocês alguns tópicos, né? Comentar tanto de ordem prática, que é a questão da educação, como comentar algo envolvendo redação, né? E de que forma que a gente precisa pensar a redação. Eu sou o professor Juver Filho, né? E você pode participar do nosso programa através do e-mail, que é pausaparaeducacau@gmail.com, pausaparaeducacau@gmail.com, ou através do WhatsApp, né? Já a gente vai ter na tela 997 840955, 997 840955. O que eu quero conversar com vocês nesse começo de programa? Semana passada, né, no nosso último programa, eu trouxe para vocês o questionamento acerca da educação infantil, pensando a educação e a vida. Dando sequência, nós precisamos pensar não só a educação infantil. A educação infantil, talvez, se eu tivesse que eleger qual que é a fase mais importante da educação, inquestionavelmente eu escolheria a educação infantil. Se houvéssemos de escolher quais os profissionais mais importantes para o nosso país, quem são os educadores que deveriam de ter a melhor formação, o melhor incentivo, a melhor remuneração, o melhor preparo, eu não teria dúvida de dizer que é a educação infantil. Mas a educação infantil eu estenderia até o Fundamental 1, né? O que a gente chama de pré-escola, é fundamental, né? E o Fundamental 1. E todo esse período, a gente precisa compreender o que é a criança. Como eu falei, o conceito do que é criança, hoje falha e muito nas nossas escolas. Os nossos professores, infelizmente, acabam, não é dado nem oportunidade. O problema não está nos professores, ao certo. O problema nós vamos encontrar principalmente em todo um sistema que dá formação, que dá o embasamento, né? E isto falha desde a sua origem. O Brasil, infelizmente, é um país que, se a gente for pensar que ele tem um projeto educacional, o projeto educacional do país é não ter nenhum projeto educacional. Porque a gente não consegue ver linearidade, né? Por mais que a gente tenha o Ministério da Educação, que tenta dialogar, mas efetivamente não atinge os professores. Temos várias instâncias e essas instâncias acabam não se comunicando perfeitamente. Então está aí na tela, para quem precisar mandar o WhatsApp, pode mandar sua pergunta, sua questão, sua sugestão. Hoje não trabalharemos questões de ordem prática em matemática e língua portuguesa, por conta de um problema técnico na transmissão de tela, mas tudo que for comentado ou sugestões para outros programas, fique à vontade, por favor, nós contamos muito com a sua participação, ou pelo e-mail pausaparaeducacau@gmail.com. Então, voltando à questão, então a educação ela precisa de um projeto. Na falta de um projeto, nós precisamos nos preocupar com a realidade imediata. Pensando na educação infantil, envolvendo o Fundamental 1. Fundamental 1 é o que hoje a gente chama de 1º ao 5º ano. Nesse período, será que é importante, né? Será que é fundamental nós termos conteúdo como preocupação? Será que o aluno se carregar de conteúdo é o mais importante? A minha opinião não é para ser a mais correta, né? Porque, afinal de contas, há uma diversidade de opiniões, mas
no entendimento que eu tenho de educação, do que eu tenho trabalhado já há um bom tempo, refletido e conversado com profissionais, o mais importante é a construção do pensamento lógico até o final do Fundamental 1, que é o 5º ano. Podemos trabalhar conteúdo? Sim, mas ele não precisa ser a prioridade. O conteúdo, se a gente faz um trabalho bom de construção lógica, de raciocínio lógico entre essas crianças até a idade de 10 anos, nós temos muito mais facilidade de colocarmos os conteúdos a partir dos 11 anos no Fundamental 2. E o professor do Fundamental 2 precisa compreender que o trabalho dele depende muito da comunicação com a educação infantil. Depende muito de reconhecer o que foi bem feito ou mal feito até o final do Fundamental 1, até o 5º ano. É fácil? Não, não é, porque normalmente o Fundamental 2 ele acaba por ter um volume maior de alunos por sala, acaba tendo uma necessidade, né, de trabalhar muito mais o coletivo do que o individual. E esse talvez, olha, por que eu estou falando dessa passagem? Eu tenho alunos com os quais eu trabalho, vou relatar um caso em específico, um aluno fazendo faculdade, né, faculdade de engenharia, e o grande drama dele era física. Ele veio até mim, pediu ajuda no conteúdo de física, e eu perguntei para ele qual questão que ele tinha mais dúvida. Ele apontou uma questão e eu pedi que ele só observasse a minha resolução no quadro, né, no quadro branco. Após eu fazer toda a resolução, perguntei para ele o que ele não tinha, o que ele tinha dificuldade, qual que era o maior problema dele na resolução. Não tinha nada a ver com o conceito de física, não tinha a ver com os elementos mais complicados, mais complexos da matemática. Incrível, mas a dificuldade dele estava na divisão de fração. Divisão de fração é algo do Fundamental 1, que, se não fica bem resolvido, isso vai avançando. E à medida que avança, os professores não estão preocupados, porque eles estão preocupados com o conteúdo, com o cumprimento de apostila, com o cumprimento de material, é cumprir um monte de coisas que não deixam saber que a dificuldade maior está em algo que ficou para trás. É exclusividade desse aluno que veio até mim? Não. Posso dizer que de todas as pessoas que têm dificuldade com matemática, que têm um problema com matemática, algo em torno de 90% está no conteúdo de primeiro ano a 5º ano, de primeira a 4ª antiga, né? Porque tem muitos que fizeram no sistema antigo. Então, o que é isso daí? É a falta de comunicação. Então, o professor do Fundamental 2, ele precisa compreender que ele está pegando um aluno, né? Vai trabalhar com um aluno a partir dos 11 anos, em que o corpo está se transformando. Tá? A questão da sexualidade não pode ser ignorada, né? A sala de aula é um lugar de explosão, de contato social. Esse aluno ele vai precisar, não por menos, a entrada para o ensino Fundamental 2 é uma grande preocupação com relação às drogas. Né? O álcool, né? As drogas lícitas, né? Vamos chamar o álcool, pode se vender, mas o álcool é uma droga lícita. E as drogas ilícitas, que estão normalmente na porta das escolas, porque ali é um mercado consumidor que se forma e que avança, né? Então, onde que acontece grande problema? Nós temos um corpo em transformação, o adolescente está em plena puberdade, tendo transformação no seu corpo, e isso precisa ser pensado dentro da escola. E, infelizmente, é complicado de cobrar do professor, porque ele não tem, durante a sua formação, por exemplo, o professor de biologia que vai dar aula de ciências, né, ou ele se forma mesmo em ciências, ou o professor de geografia, professor de história, professor de arte, professor de língua portuguesa, não tem no seu currículo algo que permita pensar essa questão atrelado ao aluno como um todo. Então, eu mencionei a questão da sexualidade, porque a sexualidade, ela transforma, ela é hormonal, muda a voz, muda o corpo, muda a conduta, muda a compreensão com relação ao outro. A menina e o menino, eles são amigos até um ponto, de repente eles já precisam começar a se pensar como o sexo oposto.
Isso não pode ser ignorado. É tranquilo eu ignorar, é tranquilo eu deixar que alguém fale sobre isso, que alguém toque nesse assunto, mas existem necessidades, existem condições que são do cotidiano. E isso tem a ver daí com o conteúdo, com a explosão que acontece na sala de aula. Um corpo que se sente estranho, que acaba sofrendo o que a gente chama hoje por bullying, né? Não é para ser ignorado. Você vai causando, alterando a construção da sala de aula de uma maneira muito, muito específica. Então, o ensino fundamental 2, que vai introduzir o pensamento científico, que vai introduzir o pensamento abstrato mais avançado, né? Porque o aluno já tem condições de uma abstração maior. Nós temos que compreender cada fase, né? Só que essa compreensão precisa estar num conjunto maior. Significa que o conteúdo é melhor aplicado no Fundamental 2. Mas eu ainda acredito que o conteúdo, nesse período, não precisa ser o mais importante. Porque se a gente dá condições do aluno aprender, a gente dá condições dele saber sozinho. O professor precisa trabalhar com esse novo aluno do século XXI, de 2016, e reconhecer que há um ser humano ali e há muitos elementos a serem considerados. Eu continuo esse assunto na semana que vem. Agora nós vamos fazer uma breve pausa para os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida com questões de redação para comentar com vocês. A gente volta já. Todas as quartas, transmissão da Missa em Novena Perpétua direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Quarta-feira ao vivo, a partir das 19h30 e reprise em horários alternativos. Apoio: Armazém MS, prazer em servir bem. Rofep, controle de pragas, dedetização e sanitização. Almenara Modas, há 25 anos vestindo a sua família. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida, há 68 anos transportando gerações. Internet ultra rápida Zucnet. Internet na velocidade da luz. Complexo Carmen Legaspi. São 100 flats com muito conforto e praticidade. 80 offices para os mais variados tamanhos de empresas. Mall com lojas, serviços express, lanchonete e academia. Tudo isso incluindo um restaurante no terraço com vista panorâmica da cidade, no 23º andar. O Complexo Carmen Legaspi é totalmente integrado, com uma localização privilegiada. Complexo Carmen Legaspi, o lançamento do ano. Ao trocar ou comprar um veículo, sempre pensamos em uma loja com as melhores opções de preços e com variedades de marcas e modelos. E a Ramos Veículos está há 13 anos no mercado, oferecendo as melhores oportunidades com confiança e seriedade. Os melhores seminovos e usados você só encontra aqui na Ramos Veículos. Ramos Veículos. Pé de Pato Piscinas. Aqui você sonha e nós concretizamos. Piscinas, fontes e chafarizes iluminados. Projetos em 3D. Saunas secas e a vapor e muito mais. Comemorando seus 18 anos, a Pé de Pato está com promoções incríveis. Ligue e agende uma visita. Pé de Pato Piscinas. Mergulhe nesta ideia. Oi, Fofi! Eu sou Neta Bueno e espero você no programa Pratos e Papos. Todos os dias, aqui na TVI, teremos um convidado especial cozinhando pratos deliciosos para você. Pratos e Papos. Toda terça às 10 horas. Reprisos durante a semana em horários alternativos. Com muita alegria, estaremos juntas. Eu, você e eu. Conto com você, Fofi. Um beijinho. Aqui,
na TVI. Clínica Parque Animal. A única clínica veterinária que possui seu próprio plano de saúde. Esperamos você aqui na Clínica Parque Animal. Clínica Parque Animal, a clínica do seu pet. Começando mais um Telescópio aqui na sua TVI. Rodou, fofinho. Estamos de volta com Pausa para a Educação, o programa que a TV Itapê traz para você pensar comigo questões de educação, né? Tanto de ordem prática como de ordem teórica. Apenas relembrando, tivemos pequenos problemas técnicos que impediram que a gente lançasse as telas de resolução e as telas de exemplo que eu trago para vocês. Por isso nós estamos apenas com os meus comentários hoje. Vocês vão ter que me ver mais um tempo na tela. Só um pequeno sacrifício, né? Mas seguimos. Quero falar com vocês sobre redação e o que eu quero comentar nessa parte final do programa. Há sempre uma preocupação com relação ao tema que vai cair em tal prova, no Enem, no concurso da polícia, no concurso do Barro Branco, no concurso do Tribunal Regional Eleitoral, né? Há sempre uma preocupação generalizada em tentar adivinhar. Não tem adivinhação nesse caso. Eu trabalho, por exemplo, com relação à redação e o mais importante é a gente estar pronto para todo e qualquer tema. Normalmente, toda e qualquer prova traz textos, né, para que a gente, como eu falei, um dos critérios avaliados é a leitura. A compreensão que se tem do tema, a leitura que se faz dos textos, dos fragmentos de texto, das charges, das tirinhas, enfim, tudo o que possa ser levado para a prova, é necessário que se saiba ler esse conteúdo. Então nós temos que estar preparados para ler qualquer texto, saber tirar o máximo de informação, o máximo de ideia e jogar com as informações dadas. Normalmente os temas são questões do cotidiano, são questões de ordem prática, para a gente pensar. Teve prova da Unisa, né, que é aplicado pela VUNESP, né, pela aplicadora da Unesp, né, de provas. Ela aplica para várias faculdades particulares, privadas, e da Unisa, por exemplo, o tema da redação foi torcida única nos estádios. Vejam bem, quem está dentro do universo do futebol, que gosta de futebol, que acompanha notícias de futebol e sabe que clássicos de futebol no estado de São Paulo só admitem a torcida do time mandante hoje em dia como tentativa de coibir a violência. Não vamos entrar nessa discussão no quanto está sendo ineficaz, porque a violência não acaba, não é assim que se realiza. Porém, mesmo que eu não acompanhe futebol, eu preciso estar olhando as notícias, os destaques e as grandes questões. Eu preciso olhar todas as áreas, a saúde, segurança, educação, lazer, entretenimento. Saiu recentemente o resultado, né, divulgado o Nobel de Literatura, dado a um conjunto, né, a um livro que é um conjunto de músicas do cantor e compositor Bob Dylan. E isso mexeu com o universo literário, né? Será que é para se dar um título desse, né, de Nobel, com um prêmio tão grande, tão expressivo, para alguém que não compôs com um caráter literário? Então,
pode ser tema. Então eu tenho que estar acompanhando essa polêmica, mesmo que eu não goste da área de música, mesmo que eu não acompanhe muito essas questões da literatura, né? Então eu preciso me antenar, deixa eu saber quem que ganhou o Nobel de Economia, quem que estava concorrendo ao Nobel da Paz, por quê? Então são informações que, se eu me nutro delas, né, eu consigo me alimentar todo dia. Então estudar, preparar-se para a redação, não é tentar levar para a prova algo planejado, pensado, tá? Teve, não me lembro se no primeiro ou no segundo ano, que eu corrigi o Enem, em que na minha frente estava lá a redação da pessoa, ela escreveu sobre a bicicleta. Então alguém que levou, falou, olha, vou decorar uma redação, lia, sei lá, se leu um dia, todos os dias, por um bom tempo, e chega na hora da prova, está lá com a redação pronta. Ela só transferiu o que estava de memória na cabeça para o papel. E ela escreveu uma boa redação, com bom vocabulário, boa articulação, mas nada a ver com o tema. Então, não adianta querer adivinhar, tem que estar preparado para toda e qualquer situação. Se alimentar de dados, né? Buscar, por exemplo, se eu tenho um livro que eu leio, que eu gostei, é sempre importante ter o domínio da referência dele. Então eu posso, tive um aluno que foi muito bem em redação, isso coisa de uns 8, 9 anos, que ele gostava muito do Vidas Secas. Então ele conseguia citar referências do Vidas Secas, né, o Fabiano, enquanto personagem, enquanto construção de pessoa, como exemplo, né, típico de uma região, ou do brasileiro mesmo. A relação do Fabiano com a Sinhá Vitória, a relação do Fabiano com a autoridade, né, com o soldado, que tem um capítulo que tem até o embate do Fabiano com o soldado. Então, você pode, mesmo sendo literatura, regionalismo, Graciliano Ramos coloca elementos que são comuns ao ser humano, aos seres humanos. Então, você caiu qualquer tema que, quase a maior parte, vamos pensar, quase a totalidade dos temas vão envolver questões humanas, né? Dificilmente vai cair alguma coisa técnica para eu analisar apenas, sei lá, uma máquina. Não. Então, qualquer tema envolvendo o ser humano, eu posso trazer como referência Graciliano Ramos. Vamos dizer que o que eu conheça é Guimarães Rosa, Machado de Assis. Eu li e gostei muito da Cartomante, um conto do Machado de Assis. Eu posso usar em economia? Posso. Então, quer dizer, tem uma gama de possibilidades. Então, aqui no centro está o tema que é para eu tratar, mas em volta tem toda uma gama de possibilidades. Quanto mais eu me desloco do centro, eu consigo. O centro, por exemplo, caiu sobre meio ambiente, então eu tenho que tratar sobre o meio ambiente. Mas eu posso tratar sobre a economia relacionada ao meio ambiente. E quando eu trato sobre economia relacionada ao meio ambiente, eu lembro de um aspecto, de uma característica da Cartomante, ou de algum outro personagem, né, do Vilela, da Rita, que eu consigo levar esse aspecto. Eu não posso me esquecer do tema que eu estou tratando, não posso simplesmente só focar nessa leitura que eu estou trazendo, porque daí eu fujo do tema. Mas eu trazer essa referência e saber voltar, tendo um projeto, tendo uma linha de pensamento, é fundamental. Então, não vamos nos preocupar em adivinhar tema. Porque se for para adivinhar o tema, quando eu digo para as pessoas, se eu tivesse a capacidade de adivinhar tema que vai cair em provas, eu preferia adivinhar os números da Mega Sena. Porque daí é uma coisa muito mais efetiva, né? Eu adivinho que não vai ser, se ter essa previsão, né? essa capacidade, esse dom de prever, é melhor prever coisas que possam nos dar tranquilidade para o resto da vida, melhor do que um tema. Para as coisas cotidianas, nós temos que estar preparados. Estudar é você estar pronto para toda e qualquer prova. Tá? Não existe ter uma lista de palavras-chave, né, que posso inserir na redação, de conjunções obrigatórias ou de elementos que precisam. Eu não preciso engessar a minha redação. Como eu falei, vamos derrubar os mitos. Eu vou falar de mais mitos
como já falei, do título, da questão da quantia de parágrafos. Então, não nos preocupemos com os mitos, né? A redação não é para ser um concurso de criatividade, não é um concurso literário. A redação é para ser uma prova em que eu demonstro minha capacidade de ler sobre certo tema e argumentar sobre ele a partir de um pensamento que eu tenho. E esse pensamento pode ser a favor, contra, pode ser neutro. Não existe nada pré-determinado. Eu tenho que estar pronto para escrever, para colocar no papel. Quanto mais eu me alimentar de temas no meu cotidiano, lendo jornais, lendo livros, revistas, a internet, que é essa explosão de informação, além da televisão, eu estou preparado para todo e qualquer tema, tá? Cada prova tem sua especificidade. Em outros momentos eu posso falar também das especificidades que já consegui detectar nas provas da VUNESP, nas provas da FCC ou do Enem, né? Como a gente sempre está falando do Enem. Bem, hoje foi um parlatório, né? Foi Jovir falando, mas espero ter trazido elementos que contribuam para a gente pensar junto à questão da educação. Contribuam para que eu e você construamos um diálogo e que a gente possa divulgar, pensar, cada vez mais replicar e trazer as pessoas para as questões da educação que importam para a nossa vida, para o nosso cotidiano e principalmente para os nossos filhos. Eu espero você na próxima edição para que trabalhemos com novos temas. Muito obrigado e até lá! Ao trocar ou comprar um veículo, sempre pensamos em uma loja com as melhores opções de preços e com variedades de marcas e modelos. E a Ramos Veículos está há 13 anos no mercado, oferecendo as melhores oportunidades com confiança e seriedade. Os melhores seminovos e usados você só encontra aqui na Ramos Veículos. Ramos Veículos. Pé de Pato Piscinas. Aqui você sonha e nós concretizamos. Piscinas, fontes e chafarizes iluminados. Projetos em 3D. Saunas secas e a vapor e muito mais. Comemorando seus 18 anos, a Pé de Pato está com promoções incríveis. Ligue e agende uma visita. Pé de Pato Piscinas. Mergulhe nesta ideia. Márcio Gavioli Camisetas. Estamos há 20 anos no mercado proporcionando